Vamos começar o vídeo com uma pergunta reflexiva. Qual é a sua melhor característica como mãe? Eu fiz um post desses há uns dias atrás e as respostas foram ótimas. Mas por que eu queria trazer essa reflexão? Por que eu quero te convidar a pensar nisso? Eu lembro que quando o Luca nasceu, né, quase 8 anos atrás, estava começando na internet esse movimento de mães que dividem a realidade, de mães que fazem blog, era bem o comecinho do Instagram lá de 2012, 2013, e aí a maternidade que elas vendiam naquela época era perfeita. Eram mães perfeitas que davam conta de tudo, crianças que só comiam orgânicos naturais e que desfraldavam com 4 meses, que andavam com 5. Era uma maternidade assim, o meu é melhor, existia muita competição naquela época para ser a melhor mãe, a mãe mais perfeita, e tinha, eu até já contei isso para vocês nos stories, aquele julgamento de, ai, mas a mãe que fez cesárea é menos mãe, a mãe que dá mamadeira é menos mãe. Rolava direto um julgamento, né, nos grupos e nos blogs nessa época com esse termo menos mãe, que nem é um termo que existe, mas a internet naquele momento era assim. E aí existia essa competição para ser a mãe mais perfeita. A melhor mãe de todas, a que dá conta de tudo, que a maternidade é linda, muito fácil, a melhor coisa que eu já fiz na vida. E aí eu percebi um movimento durante esses anos, até uma blogueira que eu sigo aqui falou disso recentemente, que a gente foi realmente desconstruindo essa maternidade perfeita. E hoje em dia, a maior parte dos blogs de maternidade fala sobre exatamente o contrário, como é difícil, como a gente erra, como a gente falha, como a gente não consegue dar conta de tudo. Mostram realmente o lado punk da maternidade, o lado que não é fácil. E eu tenho visto essa crescente nesse movimento, assim, do quanto as mães erram, do quanto as mães falham, do quanto as mães têm direito disso e daquilo, e enfim, e é muito legal que a gente realmente humanize as nossas falhas, é muito legal que a gente desconstrua essa ideia inexistente de perfeição dentro da maternidade. Só que o que acontece? Será que nesse movimento de ser a mãe real, de não querer mais ser a mãe perfeita, da mãe que erra mesmo, da mãe que isso, que aquilo, a gente não tá se acostumando para olhar só para as nossas falhas, para a gente humanizar a nossa falha com a falha do outro, sabe? Para a gente reconhecer e conectar? Será que nessa da gente ver tanta gente falando do quanto erra, do quanto tá ruim, do quanto tá difícil dentro da maternidade, a gente não tá fazendo isso? Olhando muito mais para o que tá negativo, para o que a gente deixa faltar, para o que a gente não consegue fazer, do que para tudo aquilo que a gente faz de bom? É sensacional mesmo a gente olhar para as nossas falhas e reconhecer que são elas, né? São as nossas falhas e as coisas que a gente não consegue, junto com tudo aquilo que a gente consegue, que fazem a gente ser quem a gente é. Mas não dá pra gente olhar só pro que tá ruim, só porque tá falhando, só porque outras mães na internet estão falando disso. Eu sempre trago isso pra vocês, né? Não compare o seu bastidor com o palco de outra pessoa. Não compare a sua vida de 24 horas com 5 minutos de stories e de vídeo que a gente posta aqui. Então, olha pra essa realidade, faça essa reflexão pra dentro de você. Você tá olhando só para suas falhas ou você tá enxergando tudo de bom que a gente faz? Quais são as coisas boas que você faz por você e pelos seus filhos? Quais são, sabe aquelas coisinhas que só a mãe faz, que só você tá vivendo? Quais são essas coisas, né? O que te motiva? Qual é a sua melhor parte na maternidade? Quais são as memórias que só você tá criando com seus filhos? Porque a gente é mãe e é única, né? Cada uma faz de uma maneira. Quais são as memórias que você está criando? Ninguém é uma coisa só. Não tem como você ser uma mãe ruim, ou uma mãe que erra, ou uma mãe que falha o tempo inteiro. É impossível. A gente faz também muita coisa de acerto. A gente faz muita coisa legal. Cada grito que a gente engole, cada vez que a gente consegue acolher. Quanta coisa boa a gente está fazendo. Você está olhando para isso? Longe de querer novamente subir o foco lá para a perfeição da maternidade. Mas a gente acerta um monte. Eu digo que a gente acerta muito mais do que a gente erra, inclusive. Por que a gente tem que vir aqui falar só dos nossos erros? Vamos falar do nosso acerto, vamos falar de todas as vezes que você também viu a sua amiga que é mãe, a sua cunhada, enfim, que você viu a sua irmã fazendo uma coisa muito legal com os filhos, porque a gente tende a observar e a prestar muito mais atenção quando a mãe erra, né? Quando a outra erra, quando alguma coisa dá errada. Ah, ela gritou com o filho, falou que não grita e gritou. A gente tem essa queda por focar somente no que tá dando errado. Vamos olhar para o que tá dando certo, vamos focar nisso, porque tudo que a gente coloca o nosso foco expande, né? Tudo que a gente foca
cresce. Então vamos voltar a olhar para o lado bom da maternidade para que a gente consiga encorajar as nossas crianças a serem cada vez melhores, para que a gente consiga realmente reconstruir essa relação com as crianças, para que a gente diminua a sobrecarga, porque quanto mais a gente acha que a gente está errando, quanto mais a gente foca no negativo, menos motivação para fazer o positivo a gente tem. Então, se eu já acho que meu dia foi horrível, que eu já errei, que eu sou uma péssima mãe, por que eu vou tentar salvar a minha noite? O dia foi péssimo, eu gritei, eu briguei, mas eu ainda posso fazer diferente na hora de dormir. Então, vamos ter essa consciência de que sempre é possível tentar de novo, de que a gente é capaz, que a gente é sim suficiente e que a gente faz sim muito mais acertos do que erros e que você é a melhor mãe que seu filho podia ter. Fez sentido pra você? Deixa aqui um comentário me contando realmente, né, se você fez essa reflexão lá do começo do vídeo, me conta aqui qual é a sua melhor característica como mãe, o que você faz que ninguém mais faz, o que te faz única na maternidade. Eu vou adorar saber e conhecer um pouquinho mais de vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.